Olá, alunos! Sou a professora formadora Cíntia Cavalcante, do curso técnico de desenvolvimento de sistemas da ETEPAC. Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de programação web orientadas a objetos. Estarei com vocês na videoaula e no AVA, mediando conhecimento sobre alguns aspectos da programação web orientada a objetos. Atualmente existem diversos paradigmas de programação. Um desses paradigmas é a orientação a objetos. Nessa disciplina, nós vamos aprender a desenvolver algoritmos para a programação web que utilizam esses conceitos da orientação a objetos por meio da nossa linguagem de programação PHP. Neste material da aula 1, vamos conhecer os princípios e a importância da orientação a objetos. Vamos lá? Então, turma, quando falamos de desenvolvimento de software, temos que ter em mente o conceito de ciclo de vida de software. O ciclo de vida de software pode ser representado de diversas formas. Nós vamos utilizar o modelo em cascata para ilustrar as diversas fases que são envolvidas. Existem diversos outros modelos, como espiral, interativo incremental, entre outros. O modelo em cascata ele foi selecionado pelo fato dele ser muito simples, tradicional e bastante conhecido. Primeiramente, nós temos o levantamento ou a definição dos requisitos. O objetivo dessa fase é capturar as funcionalidades que os clientes ou os usuários desejam que o software possua. Essa fase ela é realizada entre o cliente ou o usuário e a equipe de desenvolvimento. O cliente é a pessoa que solicitou o desenvolvimento do software. O usuário é a pessoa que irá utilizar o software no seu dia a dia. Nessa fase, em geral, é desenvolvido um documento que é no formato textual, geralmente uma descrição narrativa do que o software irá fazer, ou seja, quais são as funcionalidades do software. Em seguida, nós temos a fase de projeto de sistema e projeto de software. É nessa fase onde são feitos muitos diagramas para representar as decisões de projeto que foram tomadas. Além disso, também são definidas várias características importantes do projeto, tais como a arquitetura que ele irá utilizar, poderia ser cliente-servidor, arquitetura web, desktop, mobile, o sistema operacional que o software irá executar, poderá ser no Linux, no Windows, no Mac, poderá ser em mais de um sistema operacional, a linguagem de programação no qual o software será desenvolvido, poderá ser em Java, C#, Python, enfim, existem diversos tipos de linguagem, entre muitos outros aspectos. São definidos na fase de projeto de sistemas e projeto de software. A próxima fase é a fase de implementação e testes de unidade. É nessa fase onde o programador irá utilizar as linguagens de programação para concretizar o software. Nessa fase onde, de fato, os desenvolvedores de software irão atuar. Após essa fase, nós temos a fase de integração e testes de sistema. Na fase de integração e testes, vai ocorrer a unificação. É quando diversas partes do sistema serão unificadas, integradas e todas elas juntas vão ser testadas. É onde os testadores irão atuar. Por último, nós temos a fase de operação e manutenção. Nessa fase é onde irá ser obtido o software que foi desenvolvido para ser instalado e utilizado no cliente. Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre cada uma das fases do ciclo de vida de software, vamos conhecer um pouco mais sobre a fase de implementação e testes de unidade? Nessa fase, como eu havia dito a vocês, é onde de fato o software será construído. Para que o software seja construído, o programador irá utilizar de alguma linguagem de programação para concretizar o software. Atualmente existem diversas linguagens de programação que seguem diferentes tipos de paradigmas, que são modelos ou padrões, são abordagens diferentes de ver o sistema, de ver o mundo e obter a abstração do mundo para transformar isso num software.
Como eu havia dito, existem diferentes paradigmas que podem ser utilizados. Por exemplo, paradigma da linguagem imperativa. O paradigma da linguagem imperativa consiste em uma sequência de comandos para o computador executar. Já o paradigma da linguagem estruturada dá ênfase ao uso de subrotinas. É muito eficiente para a resolução de problemas simples e diretos. O paradigma orientado a objetos consiste em programas que são arquitetados usando o conceito de objetos, que possuem atributos e métodos, no qual os objetos também vão interagir entre si, representando entidades do mundo real. Já a programação orientada a aspecto permite aos desenvolvedores de software separar e organizar o código de acordo com a importância para o sistema. Como vocês viram, existem diversos paradigmas de programação. Porém, na nossa disciplina, nós vamos dar ênfase ao paradigma que é orientado a objetos. Turma, antes de aprendermos sobre o paradigma orientado a objetos, vamos primeiramente conhecer o paradigma da programação estruturada, para entendermos melhor a motivação do surgimento da orientação a objetos. A programação estruturada, ela segue um paradigma de programação com ênfase no uso de sequências de instruções, estruturas condicionais, estruturas de repetição, subrotinas, que são funções, e estruturas em bloco. Esse paradigma utiliza-se do mecanismo de sequência lógica para se chegar a um objetivo final, pois são as operações elementares que um programa pode executar em seu nível mais básico, como operações aritméticas, de atribuição, operações de entrada e saída de dados, entre outros. Vocês podem ver pela imagem onde a gente tem uma sequência. Aqui nós temos um algoritmo, um pseudocódigo, melhor dizendo, onde nós temos primeiramente o algoritmo declare e nós teríamos um bloco de comandos que poderiam ser operações aritméticas, comandos de entrada e saída, entre muitos outros, e o fim do algoritmo. Continuando, nós também temos mecanismos de decisão ou mecanismos de desvio condicional, que compõem formas de selecionar quais são as operações ou fluxos que serão executados de acordo com as ocorrências lógicas do nosso algoritmo. Geralmente existe um fluxo principal na execução do programa, no qual as estruturas de seleção permitem desviar, utilizando alguma forma condicional, direcionando o algoritmo para algum outro fluxo. Aqui nós temos o nosso desvio condicional. Se essa condição for verdadeira, então esse comando 1, 2 e 3 serão executados. Se essa condição não for verdadeira, continua para a próxima instrução do nosso código. Já o mecanismo de interação possibilita que um bloco de comandos se repita várias e várias vezes durante a execução do nosso programa. Essas estruturas são conhecidas como laços ou looping do inglês. Nós temos diversos mecanismos que utilizam de interação. Nós temos o enquanto essa determinada condição for verdadeira, faça comando 1, 2 e 3 será executado. Essa condição significa dizer que, enquanto a condição for verdadeira, o código continuará executando. Vocês observaram que a programação estruturada é o que podemos chamar de bastante pé duro. Ela é bastante aproximada de como o computador pensa, como o computador vai trabalhar, diferentemente da programação orientada a objetos, que dá ênfase a como o humano pensa. O paradigma orientado a objetos surgiu devido a vários fatores, mas principalmente pela necessidade de uma maior otimização e reutilização do código desenvolvido para a construção dos softwares. Durante muitos anos, vários desenvolvedores de software trabalharam na construção de sistemas muito parecidos, que solucionavam praticamente os mesmos problemas. A fim que os desenvolvedores não tivessem que repetir diversas e diversas vezes os mesmos esforços, gastando vários recursos como tempo e dinheiro, o paradigma orientado a objetos foi idealizado,
pois com ele é possível desenvolver softwares de forma mais simples e abstrata em relação ao paradigma estruturado, tentando sempre aproximar os códigos feitos nas linguagens de programação às entidades existentes do mundo real. Devido a isso, na orientação a objetos, ocorre a modelagem dos sistemas, abstraindo cada componente como objeto, com suas características e suas funcionalidades. Pensar em termos de objetos é muito semelhante a como pensamos e agimos na vida real. Usamos abstrações, simplificações de conceitos que representam coisas mais complexas. Então, por que não fazer o mesmo na programação? Aqui vocês estão vendo um computador que possui diversos componentes, como nossa placa de vídeo, placa de áudio, memória, processador, mouse, teclado, disco rígido, drive de CD e DVD, entre muitos outros componentes. Mesmo se aplica a um carro, ele possui diversos componentes nele. Porém, para que o usuário utilize esses equipamentos, ele não precisa conhecer todos esses detalhes. Ele pode abstrair e apenas utilizar o produto final, como o computador já fechado e o carro, onde só será utilizada as funcionalidades que lhe cabem. Então, se podemos fazer esse tipo de coisa com diversos produtos do nosso dia a dia, por que não podemos fazer o mesmo com a programação? Pensar em termos de objetos e abstrair diversos detalhes. Foi pensando assim que a programação orientada a objetos foi desenvolvida. Turma, a programação a objetos possui diversos conceitos. Na nossa aula da competência 1, nós vamos conhecer os principais conceitos da programação a objetos de forma bastante sucinta, pois ao longo das próximas competências nós vamos detalhar cada conceito desse com exemplos práticos e bastante didáticos. Primeiramente, uma classe. A classe é um modelo para a criação de objetos. O objeto é a instanciação de uma classe. O objeto vai possuir diversos atributos, são as características dele, assim como métodos. Objetos possuem atributos e métodos. Atributos são as características dos objetos e os métodos são as funcionalidades ou comportamento que os objetos poderão possuir. No nosso exemplo, nós temos a nossa classe, é a forma do nosso bonequinho de biscoito. O objeto é o próprio bonequinho do biscoito. Os atributos são as características do nosso boneco do biscoito. O nosso boneco do biscoito, ele possui uma forma, ele é de chocolate, ele possui um preço. Os métodos do nosso objeto de biscoito seria exibir o produto, exibir o próprio produto, que seria o objeto biscoito. Comprar o produto seria pagar pelo produto. São funcionalidades, comportamentos que o nosso objeto poderá possuir. Métodos get e set possuem atividades simples e são bastante específicos. São utilizados para encapsular atributos de uma classe. Eles podem recuperar algum valor, como no caso do get, ou podem inserir ou setar algum valor em um atributo, como no caso do set. Atributos e métodos estáticos são membros globais de uma classe, ou seja, é possível acessar esses membros diretamente, sem o intermédio de um objeto. Então, não precisa fazer todo esse contorno de precisar instanciar um objeto. Atributos e métodos estáticos, eles podem ser utilizados de forma mais direta, através da chamada da própria classe. Um construtor é um método especial que é executado sempre que um objeto de uma classe é instanciado. Você pode se perguntar, por que eu precisaria de um método que execute alguma tarefa assim que meu objeto for instanciado? Bom, você pode precisar que o seu objeto já tenha alguns valores atribuídos a alguns atributos. Você pode precisar que o seu objeto lance uma mensagem no sistema ou que fique ouvindo algum determinado evento ocorrer. Enfim, são diversas as possibilidades. O construtor, ele é um método especial
que ele será invocado sempre que um objeto for instanciado. Herança é o processo de criar uma nova classe a partir de uma classe já existente. A nova classe vai possuir todas as características e funcionalidades da classe pai. Pode acrescentar novas características e funcionalidades para que se torne mais específica. Uma herança, ela sempre vai estar atribuído à ideia de ordem hierárquica, no qual, como eu disse, sempre terão as mesmas características e funcionalidades da classe pai, acrescida das suas próprias características e funcionalidades, para que esta classe torne-se mais específica. Alunos, viram como foram fáceis os conceitos da orientação a objetos? Recomendo a vocês estudarem pelo e-book que está repleto de exemplos, assim como pelos materiais complementares, destaques e atividades roteirizadas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!